Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Excel. Hoje nós vamos aprender a fórmula média, a fórmula soma e a fórmula conte-se. A média serve para tirar a média, a soma para somar e a conte para contar quantos valores aparecem num intervalo. Nós já vimos na última aula como fazer tabela, deixar bonitinho aqui. Estou deixando essa tabela, o link dela no primeiro comentário, tá bom? Estou deixando o link dessa tabela. Então, vamos ver aqui. Isso é uma tabela de controle financeiro, aqui do mês de maio, que tem todas as entradas do lado esquerdo em azul e todas as saídas, do lado direito em laranjado amarelo ali, né? Então, eu tenho ali, duas entradas, correto? Do lado esquerdo. E aqui na coluna C, célula 22, bem aqui, eu tenho o total. Eu quero saber o total e quero que o Excel some para mim. Então, nós vamos utilizar a fórmula soma. Para eu puxar uma fórmula, eu tenho que ir na célula que eu quero que essa fórmula esteja e apertar igual. Ao apertar igual, eu declarei para o Excel que eu quero fazer uma conta, né? E qual que é essa conta? É soma. Então é só escrever soma. Veja que ela já vai me sugerir várias fórmulas. Se eu for descendo com o mouse, ela também me explica, ó, soma se tiver uma condição específica, né? Se é maior que um, se é positivo, se é negativo. Tá, mas hoje vamos começar do arroz com feijão, soma. Então é só selecionar esse soma, eu posso clicar aqui em soma, ou eu posso mais fácil apertar a tecla Tab do teclado, né? Então aí eu posso, tá vendo lá? Tem número um ponto e vírgula, número 2. Então é isso, ó. Eu seleciono o número um, aperto um ponto e vírgula para dividir, e o número 2. Aí é só fechar o parênteses, tá vendo? Soma o que eu quero que some dentro dos parênteses e dá Enter. 5.500 mais 600 são 6.100. E veja que ele é responsivo, né? Se meu VA esse mês, por exemplo, tivesse sido 1.000, aí ele já aumenta ali. Entendeu? Então eu estou somando esses dois. Como que eu faço para ver a minha fórmula? Eu clico no botão que ela está e aperto F2, tá? Pode ser que seja F2 se você estiver com notebook. FN F2 se você estiver com notebook. Então, ali eu vejo que em azul está somando esse aqui e esse aqui. Eu poderia até arrastar aqui para somar esse com esse, né? Mas beleza, então aqui é para somar apenas dois valores. Agora, se eu quiser somar um intervalo, que nem, por exemplo, se eu digitar aqui 1.000, ele não vai somar, porque só está somando aqueles dois ali, né? Então, se eu quiser somar um intervalo, que nem nas saídas aqui, que tem um monte, ó, tem esse intervalo que vai de K4 até K11. Lembra que nós vimos na aula passada, intervalos? Então, eu vou vir aqui de novo. Interessante que você baixa e faça isso aí para você pegar também, né? Praticando que a gente pega, não é só olhando, né? Olhar não dá certo, tem que baixar e praticar. Então, eu vou puxar a fórmula. Como que eu puxo a fórmula? Igual, certo? E a fórmula de soma, então, é igual a soma. Eu vou clicar aqui, ou, em vez disso, mais fácil, eu aperto Tab no meu teclado. Então, agora, em vez de definir um por um com ponto e vírgula, eu vou simplesmente selecionar o meu intervalo com o mouse. Tá vendo que ele já deu lá o intervalo de K4 até K21? Super simples. E o que que falta ali? Se eu der Enter aqui, vai dar erro. Ah, não, até deu certo, né? Porque ele fechou, mas falta fechar o parênteses, né? Pode ser que no seu aí ele deu uma mensagem, ah, o Excel vai corrigir. É porque não fechou o parênteses. Tem que sempre fechar o parênteses, a soma vai estar ali dentro. Aí, olha que legal. Se eu tiver outros números aqui do lado e puxar do lado dessa forma, ele não vai somar. Mas por que, Cauê, que não está somando? Porque quando a gente arrasta, o Excel arrasta a fórmula também. Vamos apertar F2 aqui para ver. Olha, ele está somando a coluna do lado. Se eu tivesse outros números legais, era só copiar a fórmula aqui e colar aqui. Mas digamos que aqui eu também quero que some lá. Então, para isso, eu travo esse intervalo. E como que eu travo? É só colocar um cifrão, mas não precisa digitar o cifrão, aperta F4 que ele já aparece. Então, ele travou a coluna K e a linha K. Se eu quisesse travar só a coluna, eu deixava o cifrão só no K. Se eu quisesse travar a linha, eu deixava o cifrão só na linha. Mas vamos travar tudo ali, no arroz com feijão, né? Vamos travar o intervalo nos dois, né? No K, no começo do intervalo e no final. Então agora, quando eu puxar para o lado, ele não arrasta mais a fórmula, né? Vejamos que ficou pequenininho, então eu clico ali para aumentar. Agora apertar F2, ele ainda está aqui, tá vendo? Não arrastou a fórmula. Outra maneira legal, se eu quiser fazer, eu também posso apertar F2 e eu posso vir nesse quadrado e eu mesmo aumentar aqui. Ó. Eu quero que em vez de somar só isso aqui, eu quero que essa aqui some essa aqui e essa aqui, ó. Então agora ele está somando os dois. Tudo que eu colocar aqui, ele também vai somar nessa.
Mas nessa aqui não, porque ele está só aqui. Então, com F2 nós conseguimos ver visualmente como é que está sendo feita a nossa fórmula. Aí aqui, ó, você viu que já tem um resultado, né? Vou fazer mais uma continha aqui. Deixa eu apagar isso aqui, só simplesmente arrastando para cima. Então aqui em resultado eu vou deletar, mas aí você também. E eu vou. Lembra que eu passei na aula passada que nós podíamos fazer conta de mais, menos, dividido e multiplicação? Então eu quero saber o resultado. O que que é o resultado? É tudo que eu recebo menos tudo que eu gasto. Tem que sobrar, hein, pessoal? Tem que guardar e tem que sobrar, né? Essa balancinha. Se não tá sobrando, ganha mais ou gasta menos. Então, para eu puxar uma conta, é igual para eu puxar uma fórmula. Eu vou vir aqui na célula que eu quero, que é a célula de E a G3, né? E vou dar um igual. É igual ao quê? É igual a esse carinha aqui, menos esse carinha aqui. Aí, como não é fórmula, não precisa de parênteses. Quer pôr, pode pôr, não vai dar problema, mas não precisa. Eu dou Enter. Então, eu tive ali que meu resultado foi R$ 1.900, né? Agora eu quero saber a média, né? Digamos que eu quero saber a média de todas as minhas despesas, as minhas saídas. Veja que ao selecionar, ele já me dá um resumo aqui embaixo, ao lado direito inferior, média, contagem e soma. Então eu já sei que a média aqui é 575, a contagem é 8, a soma é 4.600, mas eu quero que apareça aqui. Então, eu vou utilizar agora a fórmula de média. Eu vou clicar igual e vou escrever média. Só de pôr o M, ele já me aparece várias formas, ó. Se eu fosse o maior, poderia calcular o maior, mas isso é para outra aula. Hoje nós vamos ver a média. Média com acento, não se esqueçam disso. Então, tá ali, já apareceu, né? Eu posso apertar Tab ou clicar em cima. Dessa vez eu vou clicar em cima. Não deu, vou dar Enter então, que ele abriu. É, vamos fazer apertando o tab mesmo. Então, sugeriu ali o tab, eu desci até ela, né? Se fosse média A, média C, eu desci até outra. Então, deixo o azul ali na média e aperto o tab, né? Provavelmente o meu teclado deve estar com tem uma tecla que seleciona ali que daí às vezes não dá certo. Então eu quero saber a média igual da soma desse intervalo, né? Então eu só vou vir aqui e selecionar esse carinha aqui, esse intervalo aqui. Então a média de K4 até K21, né? Sorte que não ficou na linha 7. Então vamos fechar aqui e dar Enter. Então eu tenho que a média das minhas despesas foi 575. Legal. Agora eu quero saber quantas despesas eu tenho. Então, para isso, nós vamos usar a fórmula conte num, né? Que ela vai contar dentro do intervalo quantos números tem. E você pode pesquisar, que o Excel ele tem uma variedade enorme de fórmulas. Ah, eu quero saber a média se isso aqui, eu quero achar, que é o PROC-V ou índice correto, eu quero achar dentro dessa coluna uma que me retorne essa. Então, ele tem uma variedade enorme de fórmulas aí que, conforme vai surgir na sua necessidade, você pode pesquisar, que você vai achar, tá? Esse aqui, no caso, conte, ponto, ó lá, já sugeriu. Então, eu posso selecionar com a setinha qualquer, eu quero continue mesmo. Vou apertar Tab e vou selecionar o meu intervalo, a mesma coisa. Então, conte quantos números apareceram dentro desse intervalo. Ó. Vou dar esses dois aqui, porque o que é letra, aluguel, string, ele não vai somar, né? Então, tem que aparecer 8. Ó. 8. Se eu colocar mais um número aqui, ele fica 9. Então veja que está tudo automatizado. Se eu colocar mais uma entrada aqui, FGTS, lá, 10, 10 conto, o presidente tá legal esse ano. Então, não estou falando de política não, hein? É só um exemplo. Então, é aqui ele já está somando R$ 6.500, né? E não tá somando, por quê? Porque, vamos apertar F2 para ver. Eu só marquei esses dois. Então vamos corrigir essa fórmula aqui, para ela não somar só dois, para ela somar um intervalo. Aí, agora sim, ela tá somando. Sobrou mais, viu? Esse aqui, ele soma aqui e esse aqui já puxa desse. Então fica uma cascata, né, de contas.
Então, eu tenho que esse aqui é esse menos esse, e tenho que esse é a soma desse. Então, ao alterar aqui, ele já me altera o resultado. Olha que tabela inteligente. Pode até usar você aí, se quiser, a partir de agora, fazer as suas contas. Eu tenho uma tabela aqui muito mais legal, muito mais completa para fazer controle financeiro que eu uso para mim, que ela vê quanto que eu prevejo, quanto que eu gastei de fato, quantos por cento eu tenho que ganhar ainda, quantos por cento eu tenho que pagar. Caso vocês, alguém interessar, bota aí nos comentários que eu compartilho ela também, a tabela de controle financeiro top que eu uso aqui, que eu que criei, né? Na verdade, não é nem só para controle financeiro, é para controle financeiro, planejamento, definição de metas e meta de estudo e cronograma hora a hora do que a gente tem que fazer o dia. Ele marca ali com minutos. É bem interessante mesmo. Então, beleza? Valeu por assistir. Até o próximo vídeo.